Salve, seja bem-vindo. É o ponto final. Nós aqui falamos de política, diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no coração do poder, nas entranhas aqui da política. É importante seguir a política. A política faz a sua vida, a casa que você mora, a escola dos seus filhos e o seu futuro, a projeção de futuro. Tudo começa pela política, né? Hoje a conversa vai ser muito boa. O deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, está no 5º mandato, né? É muito tempo, né? 20 anos no Congresso Nacional, uma experiência, né? Empresário, né? E trouxe para a política eu gosto disso, dessa oxigenação, e é preciso ter representação de todos os setores. Eu acredito muito nisso, Zé. Eu acho que eu, graças a Deus, consegui me realizar como empresário e sempre tive uma vocação de contribuir com o país, enfim. E eu acho que foi por isso que eu vim, basicamente para dar uma grande contribuição no sistema de identidade nacional, na identidade do brasileiro. E há 20 anos eu tenho trabalhado para dar um número único para o brasileiro, o CPF. E é uma ideia que não é minha. A sociedade brasileira consensou e decidiu que o CPF é o melhor número para fazer as suas transações comerciais, as suas transações mercantis. E é por isso, então, que nós escolhemos o CPF para ser o número único do brasileiro, único igual a cada brasileiro, eliminando 22 outros números que fazem uma confusão enorme na vida de todos. O CPF vai simplificar, vai permitir que cada cidadão seja unívoca e inequivocamente reconhecido, para que ele possa, então, avaliar o serviço do governo, avaliar cada prestação de serviço, avaliar cada serviço e, com isso, contribuir para o país. Pois é, essa fala do deputado Júlio Lopes é muito importante, porque durante a Constituinte de 88 houve um grande debate já lá atrás para um documento único. E houve uma resistência porque era um momento diferente, né, pós-regime militar, e ali havia muita resistência sobre a possibilidade do clandestino. Um documento único dificulta ou impede muito a existência do clandestino, né? Olha, Zé, é muito importante. O documento único, ele dá plenitude à cidadania. Ele vai fazer com que o cidadão esteja no centro da ação do governo e que ele possa medir, avaliar e contestar cada ação de governo. Porque você, com o CPF, você chega a cada cidadão em cada situação. Hoje, por exemplo, o número do SUS tem 360 milhões de registros. Tem muitos brasileiros que têm 5, 3, 10 números do SUS. E por isso, ele é um número que não é capaz de monitorar, de fazer auditoria, de acompanhar as despesas da saúde, nem o desempenho dos serviços médicos do Brasil. Na medida em que você transforma isso num número só, e que esse número, o brasileiro nasceu com ele e morre com ele, esse brasileiro que está univocamente identificado, ele tem toda a possibilidade de avaliar o serviço, dizer se recebeu ou não aquele medicamento, aquela prótese, enfim, aquela assistência, e por isso ele vai permitir que nós controlemos, auditemos e demos mais eficiência ao serviço médico do Brasil. Quantos números o senhor disse? 360 milhões de registros. Identidade, carteira de motorista, título de eleitor... Não. 23 quando você soma tudo isso. 360 milhões é o número do SUS. Você imagina 23 números multiplicados por 212 milhões de brasileiros? Que número é esse para você gerir? Não existe. Aí o senhor continuando. Então, além desses documentos oficiais, existem os órgãos de classe e tudo mais. Exatamente. Os sindicatos, o OAB, o CREA, nada disso precisa existir. CPF, um número só é suficiente para a identificação plena de cada cidadão. Lei. Por que ela não é colocada em prática? Essa lei foi sancionada em 2017 e até hoje ela não virou, ela não foi adotada pelo governo. Você veja aqui, cidadão, tem umas você é obrigado... que não pegam, né? Pois é, nós somos obrigados a cumprir a lei. E o governo não é obrigado a cumprir uma lei tão importante quanto essa, que vai moralizar o país, que vai desburocratizar o país, que é a primeira grande reforma administrativa. Enfim, mas eu estou muito confiante. Eu acho que agora nós vamos fazer isso avançar e nós vamos fazer com que cada repartição, cada ministério, cada órgão abdique do seu número e tenha um número só para gerir a República. Aí acabariam
os números de identidade, de carteira de motorista? Acaba tudo, porque você não tem sentido de você ter os números da Previdência, por exemplo. Aqui o Valdir Tidamos, que é o secretário nacional de Defesa do Consumidor, ele não pôde tomar posse no Ministério da Justiça por 4 meses, porque não tinha o número do NIS. Tem muita gente que nem sabe que pode, o número do NIS é esse. Esse número é o número da Previdência Social, sem o qual um cidadão brasileiro não pode tomar posse no Ministério da Justiça. Não há razão disso existir. E por que no meu entendimento, Zé, isso só existe porque cada ministério, cada órgão quer ter o seu cadastro, cada órgão quer ter o seu controle para poder manusear e para poder ter poder. Então, na Caixa Econômica Federal, você tem lá 4, 5, 8 números que são da Caixa Econômica Federal, para lidar com o mesmo cidadão. Aí chega no Ministério do Trabalho, tem os números do Ministério do Trabalho, quando nada disso é necessário. O cidadão nasceu, tem o número do CPF. Qualquer transação que ele for fazer na vida dele, no trabalho, na Previdência Social, na defesa do consumidor, aonde quer que seja, é um número só, é o número do CPF. Já tem gente defendendo que esse também seja o número do telefone, ou seja, ao nascer você ganha o CPF, um número que pode ser o número do telefone, ou no futuro ninguém sabe exatamente o que vai ser. Eu quero pegar o meu telefone aqui para dizer o seguinte: o Brasil é muito moderno tecnologicamente. Nós todos gostamos muito de tecnologia, o brasileiro é tecnológico. Por isso, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o banco dentro do telefone. O Pix é um dos instrumentos mais modernos do mundo. O pessoal do Fed, que é o Banco Central Americano, vem no Brasil aprender como é que fez o Pix. E nós, então, cada brasileiro tem um banco consigo. E não pode, então, portar o número da sua identidade aqui. O que a gente precisa entender é que a gente não precisa de uma carteirinha a mais de papel para provar a nossa identidade. A nossa identidade pode estar aqui no telefone, ou pura e simplesmente nós podemos dizer a nossa identidade e o funcionário público federal, num segundo, apanhar num computador, num telefone ou num portátil qualquer aquela identidade. Há o funcionamento pleno da sociedade a partir do celular. Portanto, o governo não precisa esperar até 2031, quando a nova carteira de identidade do Brasil, cuja lei inclusive é minha, estiver na mão de cada brasileiro, para dar plena funcionalidade ao controle do CPF. Pois não, você hoje tem o celular de cada brasileiro. Nesse celular pode estar residente aqui não só o número do CPF, mas também a carteira de trabalho, a carteira de motorista, todas essas num só instrumento que você porta com você já todo dia, quando você fala com seus amigos, quando você fala com a sua mulher, quando você fala com seus filhos. Portanto, a gente tem que simplificar o Brasil. Os destinos do Brasil estão sendo decididos no celular. Os deputados estão votando, né, pelo celular. Que é um dos melhores e maiores sistemas de Infoleg do mundo. Nós temos um sistema legislativo, que é o Infoleg, que é exemplo no mundo todo. Eu recebi o ministro da tecnologia da Estônia e ele ficou fascinado como nós, deputados federais do Brasil, podemos usar o celular para fazer todas as operações no Congresso. Por exemplo, o nosso IGOV... A meta é abolir papel, né? Não, a meta, claro que tem que abolir o papel. Para que nós vamos ficar derrubando árvores se a gente pode fazer tudo no digital? É inaceitável. O Ministério da Saúde não pode continuar tendo nenhum ato analógico. Ainda hoje, em 2025, março, o Ministério da Saúde aceita, Zé Maria, receitas analógicas, escritas à mão e assinadas analogicamente por médicos que têm garranchos, com carimbo, que são ilegíveis, com carimbos ilegíveis, quando na realidade nós temos 1 milhão de médicos no Brasil, todos eles com dupla identidade digital, a face e o dedo da mão, para poder assinar qualquer receita digital e ter o controle que não é rasurado, que não some. O analógico, ele some, ele fica, você desaparece com o registro analógico. Com o registro digital, não. Você pode apagá-lo, mas você sempre poderá recuperá-lo. Então, portanto, a saúde do Brasil e qualquer ato do governo tem de ser necessariamente um ato digital. É isso que eu estou lutando há muitos anos e quero a sua colaboração, você cidadão, cidadã, vamos lutar por isso, vamos fazer um país mais simples. Simplificar, né? Vamos fazer um país mais simples, onde a gente possa, como cidadão, estar no centro da ação. Pois é, o senhor
roda o mundo, né? Eu tenho a impressão que o lugar onde isso é mais aplicado é na China, né? Não, a China, todo O cidadão... reconhecimento facial lá domina. Em qualquer lugar da China, você usa o seu celular para fazer todas as operações bancárias, para se identificar, para fazer qualquer trânsito. E é o que nós podemos fazer aqui. O brasileiro também sabe fazer isso, tem tecnologia para fazer isso e está disponível. É só usar. Eu quero acreditar que o próximo ministro da Saúde vá efetivamente usar o número único da saúde, o número do SUS, para que a gente possa estar monitorando todas as contas, fazendo todas as observações de atendimento do brasileiro na saúde. Nós temos um dos maiores e melhores sistemas de saúde público do mundo, que é o SUS. Portanto, agora, nós só precisamos eficientizá-lo, torná-lo mais ágil, torná-lo mais auditável e controlá-lo. Isso tem um custo, né? O banco de dados, para ser mantido, para ser atualizado, isso tem um custo muito grande, não é barato. Eu imagino aí, cada um desses setores citados aqui pelo deputado Júlio Lopes tem equipamentos profissionais e fico impressionado com o maior banco de dados de brasileiros, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem um registro atualizado de todos e atualizado de 4 em 4 anos. Se você tem um parente perdido, por exemplo, né, parente de primeiro grau, e que quer saber onde ele está, você pode ir à Justiça Eleitoral, existe esse serviço. Se identifica como parente de primeiro grau e se ele votou, a Justiça Eleitoral vai dizer ele mora em tal lugar e tal lugar. Quer dizer, é um grande banco de dados. Você está me ajudando muito, Zé. Exatamente por isso que quando eu fiz a minha lei, eu observei que o Tribunal Superior Eleitoral ele estava fazendo a biometria de cada brasileiro para controlar bem a votação. E, portanto, não era necessário ter 2 tipos de controle. Era necessário apenas que nós pegássemos todas aquelas informações que estão lá nos bancos do Tribunal Superior Eleitoral e disponibilizarmos para todas as instituições do Brasil, para o funcionamento brasileiro. E assim foi feito. Então, nós criamos a lei do número único do CPF, utilizando todo o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Esse banco de dados foi transmitido para um negócio que se chama igov.com.br, que é um espetáculo, que funciona muito bem e que cada brasileiro que se vacinou, já agora, na pandemia, se vacinou usando o CPF como número único e tendo então o controle da vacina que tomou, quem deu a vacina, onde foi, que dia que foi, que tipo de vacina e a que dia, a que horas. O lote, tudo. Então me explica só uma coisa, Zé. Por que essa tecnologia... Ou por que o igov.com.br não pode tomar conta, por exemplo, de receitas de doenças raras, de receitas de cânceres, de coisas que custam milhares e milhares de reais e que não tem controle nenhum, cujo controle é analógico, feito com receitas analógicas, assinadas analogicamente, se ao mesmo tempo nós temos funcionando no país um sistema digital que controla 154 milhões de brasileiros em relação à sua vacina. É só porque o Ministério da Saúde não quer ou alguém não quer. Nós precisamos obrigar o governo a fazer esse sistema funcionar, porque ele vai dar credibilidade, celeridade e competência ao Ministério da Saúde do Brasil. Seria um CPF com um documento com fotografia ou não teria documento? Meu amor, é o CPF aqui no telefone. É o CPF de cada brasileiro disponibilizado pelo igov.com.br para cada um usar, para chegar no órgão público, mostrar, entrar e servir, ser atendido. E quando não tiver o CPF, tem um convênio entre a Receita Federal e o MEC, e o Ministério da Saúde, que tem que tirar na mesma hora. Então, se chegar lá um índio, se chegar lá alguém que não tem o CPF, ele vai tirar o CPF para aquela pessoa em segundos. E aí está resolvido o problema. Então, não tem alegação. Quem não tem pode ter e quem tem já está pronto. Seja no celular, seja na voz, ele pode dizer que tem um CPF de número tal e passar então a ser atendido. Isso tem um custo. Eu falei anteriormente sobre o custo. O senhor tem, deputado, uma ideia do custo da manutenção desses bancos concorrentes? Deixa eu te falar e falar a todos os brasileiros que estão nos assistindo, e eu quero muito agradecer aqui a você, o Ponto Final, e a Jovem Pan, de estar nos dando essa oportunidade. Na realidade, o que eu prego? Né? Que o governo
faça um leilão reverso. O que é um leilão reverso? É você pegar uma companhia de tecnologia, por exemplo, como é a Embraer, a ATEC, que é a companhia de tecnologia da Embraer, que toma conta, por exemplo, de todo o espaço aéreo brasileiro, que a cada segundo, a cada minuto, levanta um avião em algum lugar e você tem que estar controlando isso tudo no SINDAC, está aí, tem que estar em tempo real, porque senão o avião pode bater, e nós temos um dos melhores sistemas de controle aéreo do mundo. Uma empresa como essa pode fazer uma proposta da economia que ela vai fazer no Ministério da Saúde e ganhar com a economia que ela vier a fazer. Então o governo não precisa nem despender o recurso. Ele vai contratar com base na redução do custo. O próprio Tribunal de Contas da União diz que se nós adotarmos no Ministério da Saúde o CPF como número único, nós vamos economizar por ano 20 bilhões de reais. Quase 10% do orçamento da saúde, que, como vocês sabem, é de 225 bilhões de reais. Eu quero chamar a atenção aqui, José, que eu acho que quem está nos assistindo, não existe um só hospital ou casa de saúde do Brasil que não use o CPF quando é privado. Então, todo o sistema brasileiro privado, Hospital Einstein, Israelita de São Paulo, Redditor, todas as redes utilizam o CPF. Será que é porque elas querem perder dinheiro? Será que é porque elas não têm controle? Será porque elas não têm acionistas? Será que elas não controlam os seus pacientes? Ou será porque é esse o melhor mecanismo de controle, é esse o mais eficiente? E isso está provado. Se você consultar qualquer um desses empresários, eles vão dizer que economizaram 20% do custo que tinham quando passaram a utilizar o CPF. Não é razoável que o governo, observando isso, não adote essa medida. Eu não compreendo. Estou aqui há 20 anos nessa luta e assim continuarei até que nós tenhamos um número só, que o brasileiro esteja no centro da ação do Estado e que possa avaliar cada atendimento, cada ligação, cada, enfim, providência que o governo tomou em relação à sua cidadania. Veja como hoje a documentação é falha. Eu conheço um funcionário, inclusive do Palácio do Planalto, que foi clonado. Eu nunca vi nada parecido. Clonaram ele, todos os documentos. Então, o clonador tinha em São Paulo, ele mora aqui em Brasília, o funcionário, CPF, a carteira de identidade, a carteira de motorista e contas bancárias, e tudo era ele, com todos os números dele. Para o senhor ter uma ideia, esse clonador se casou com o nome dele, fez empréstimos e comprou um apartamento em nome dele. E ele, diante do conhecimento no governo, conseguiu localizar no momento exato em que o fraudador comprava, faz uma grande compra e, evidentemente, com o contra-cheque dele da Presidência da República. Então, um contra-cheque desse, você compra fiado em quase todos os lugares, né? Então, ele ficou assustado e até hoje ele tem dificuldades com os bancos, que acreditam que ele tem que pagar as dívidas que o clonador fez, para se ter uma ideia. Então, isso assusta muito as pessoas quando falam na possibilidade de uma identidade única. Pelo contrário. Quando nós tivermos uma identidade única, será muito mais rápido de identificar, será muito mais rápido de ver, será online. Todo o sistema brasileiro de identidades passará a funcionar como tem que ser, online, real time. Então, a fraude vai ficar muito mais difícil. Qualquer coisa vai ser muito mais difícil de fraudar, porque quando você está em tempo real, você tem muito mais dificuldade de fazer a fraude. Eu quero aqui, já que você deu um exemplo, falar uma colaboradora nossa, que é muito competente lá, que trabalha comigo, a Carol, tem um filho que chama Isaac. O Isaac nasceu e, como está lá preconizado na minha lei, o Isaac ganhou na maternidade o número do CPF. Qualquer brasileiro nasceu, ganha o número do CPF. O Isaac, poucos meses depois, precisou de ser atendido no hospital público. Ao invés de usar, como diz a lei, o número do CPF, deram então um número do SUS para o Isaac. O Isaac passou a ser obrigado a usar aquele número do SUS. Aí o Isaac cresceu um pouquinho, já foi para a creche, aqui no Distrito Federal. E aí, então, a Carol foi fazer a matrícula na creche. Olha como é que o Brasil é um país de maluco. A Carol, então, levou a identidade do Isaac e chegou lá e disse, eu queria matricular meu filho. Ah, tá tudo ótimo, tá tudo bem. A identidade e o CPF? Não só. A senhora trouxe a certidão de nascimento do Isaac? Não, eu não trouxe porque está aqui a carteira de identidade, tem o número do CPF, tem o número da identidade, tem o dia que ele nasceu, tem tudo aqui. Não. Aqui no Distrito Federal, para matricular, tem que ter
a data de nascimento na certidão de nascimento. Porra, Zé Maria, tá de sacanagem. Desculpa eu falar assim, mas tem que brincar, porque tá de sacanagem. Quer dizer, então a Carol teve que voltar em casa para pegar um dos 23 documentos do brasileiro, que é a certidão de nascimento, para voltar na creche para matricular o Isaac. Agora, ela, graças a Deus, tem condição, estava lá com a data de nascimento, com a certidão guardadinha, tudo direitinho, tem carro, foi lá, voltou, conseguiu matricular. Agora, imagina uma senhora, um senhor, que tem condições muito difíceis, que mora numa comunidade, que não tem a certidão de nascimento guardada, que por qualquer razão tem uma dificuldade de acesso à ida e à vinda, ao trajeto, como é difícil viver no Brasil, quando na realidade não precisava nada, era só dizer, o Isaac nasceu, o número do CPF do nascimento do Isaac é esse, eu quero matricular. Está matriculado. A vida tem que ser mais simples, a vida tem que ser muito mais prática. Nós precisamos digitalizar o Brasil, fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais facilidade. Me assusta que o senhor, deputado, está nessa luta, que é uma luta que eu acho interessante, não é de hoje que o deputado ele aprovou a lei, está lutando para que a lei seja colocada em prática. E ele se refere a um dos pontos da grande burocracia do Brasil, né, que é o número de documento único. Mas existem outros cercadinhos, como disse o Paulo Guedes, vários outros. Deputado, quanto mais dificuldade o Estado apresenta, melhor para ele e para a burocracia. Porque um Estado mais difícil precisa de despachante, um Estado mais difícil precisa de favores, o Estado mais difícil precisa de interferência política. O Estado que funciona por si só e que o cidadão usa o seu meio para avaliar o governo, ele tem na política alguém de referência só, ele não precisa daquele favor. Porque não tem que pedir favor para ser atendido em hospital público, não tem que pedir favor para ser atendido em escola pública. Isso é dever e função do Estado. O Estado tem a obrigação de atender a cada um dos senhores e das senhoras bem, na conformidade do que melhor for o atendimento da saúde, o atendimento na estrada, o atendimento no hospital. É assim que tem que ser e tem que ser fácil. E você, enquanto cidadão, tem o direito de poder avaliar cada serviço, poder avaliar a estrada, poder avaliar a escola, poder avaliar o hospital. E cada função, se você tem um CPF, você é identificado, você pode notificar ao governo de que você está acompanhando aquele serviço e que ele não está sendo feito a contento. O senhor é um empresário, né, e milita na área de educação. Queria que o senhor fizesse uma avaliação da qualidade do ensino brasileiro, né? A gente vê que não é boa a qualidade. O último progresso, a grande mudança foi o Paulo Renato, que fez o Todos na Escola. Levou todas as crianças para a escola, foi um grande passo. E esqueceram do passo seguinte, que era qualidade na escola. Por que o ensino brasileiro é tão baixa qualidade? Eu vou novamente aqui falar desse CPF. Parece até que é uma doença minha de tá, mas não é não. CPF-IT, né? Eu fui secretário no Rio de Janeiro e eu dizia sempre ao governador, faz uma auditoria, faz um contrato, um acompanhamento do aluno. O aluno precisa estar plenamente identificado. A gente tem que saber quem é a mãe, quem é o pai, quem ele é, quando ele nasceu. E o único meio de fazer isso é através do CPF. Porque sabe o que é que acontece, Zé Maria? Todo mundo quer dizer que tem muito aluno. O professor quer dizer que tem uma sala de aula com muitos alunos. A escola quer dizer que tem mais alunos do que existem de fato na escola e o diretor fica muito vaidoso de ter muitos alunos. E aí, nós temos uma enorme fábrica de alunos fantasmas. Alunos fantasmas não aprendem, evadem e repetem de ano. Porque não dá para você promover o aluno que é fantasma. Em algum momento, ele evade, ele repete de ano. O governo do Rio de Janeiro, naquela época então, fez com um secretário chamado Risolia um censo na educação do Rio. O Rio estava em 20º lugar na educação do Brasil. Quando ele fez o censo, que ele efetivamente contou cada aluno, ele tirou 200 mil alunos da rede do Rio de Janeiro. E aí, subitamente, como que por milagre, o Rio passou a ser o 5º estado nacional na rede nacional. Por quê? Porque simplesmente aqueles alunos que não existiam, que evadiam e que repetiam de ano porque não existiam, foram tirados da rede. Da mesma forma, Zé, a gente precisa identificar cada brasileirinho,
poder acompanhar o seu caminhar na escola, sabendo que ele é filho de quem, que ensina com quem é o CPF do professor que cuida daquele outro CPF que está tendo aula, e estabelecer controles rígidos que permitam o acompanhamento pormenorizado, quer seja do aluno, quer seja do hospitalizado, quer seja do doente. Nós precisamos fazer um sistema de gestão que permita identificar cada necessidade, cada potencialidade, cada problema. E só faremos isso quando a gente tiver o CPF de cada brasileirinho na escola para saber se ele tem potencialidade, se ele tem dificuldade e poder tratar desse assunto especificamente. Deputado, essa sua defesa é interessante, né? E é uma lei que tem que ser cumprida, mas me leva ali a projeções que eu já ouvi no próprio Congresso Nacional de tendência de futuro de chip. Nasceu, ganha um chip. O que o senhor acha da ideia? Mas não é melhor do que CPF? Não, o CPF é o chip. O CPF é o chip. Não tem... Analógico. Não, o CPF é o chip, que ele não precisa estar implantado em você, ele está associado a você. Então, na realidade, é uma coisa até mais inteligente que você botar um chip, porque você não precisa botar nada fisicamente em você. Você colou algo que fará o acompanhamento da sua cidadania e a gestão da sua cidadania ao longo de toda a sua existência. E a partir dali, porque o importante é que cada cidadão seja único como um número. Cada cidadão tem um potencial, cada cidadão tem um problema, cada cidadão tem uma característica genética, educacional, cultural, e é isso que precisa ser tratado. O que eu estou defendendo, e é muito importante que você entenda, é que eu estou defendendo é que cada brasileiro seja único como o número do CPF. Nós não podemos tratar todos os brasileiros da mesma forma. A gente precisa permitir que cada um avalie o serviço que está recebendo, que cada um seja tratado como é necessário que assim seja. A gente precisa saber o tipo sanguíneo da pessoa, a gente precisa saber a anamnese médica, da mesma forma que na escola você precisa saber o background do aluno, você precisa saber se o aluno aprendeu matemática, se ele sabe português, se ele conhece geografia ou história. Esse é o processo de gestão, gerência, administração da vida de cada cidadão. É isso que a gente precisa melhorar no Brasil. Gestão, competitividade. Cada brasileiro tem que ser convidado a competir, convidado a fazer empresas mais competitivas, convidados a fazer um país melhor. Mas para isso, cada brasileiro tem que ser conhecido, respeitado e tratado como um cidadão único. Eu queria, desculpe, mas assim, nossa, tá acabando aqui, mas voltando aqui ao tema educação. Eu não entendi, não ficou claro aqui se o senhor acha que a educação brasileira está num nível bom. Eu, lamentavelmente, tenho que reconhecer que a educação brasileira está num momento desastroso, principalmente a educação de nível médio, que é a responsabilidade dos estados e da União, está numa situação desastrosa. Eu acho que a gente precisa efetivamente de esforços de gestão na educação. Gestão. Ensino médio. Não, ensino como um todo no Brasil é uma catástrofe. Agora, a situação ainda é pior na formação profissional e média do brasileiro. Eu vi um estudo do IPEA muito interessante que compara as escolas e existem exemplos bons. Sem dúvida. E critérios, dizendo ali que um projeto educacional a longo prazo, quanto mais longo prazo, ele é mais eficiente. E o comprometimento de uma escola, né, com prêmios para quem entrega melhores resultados aos alunos, enfim, vários pontos assim que observados em escolas, em alguns estados. É muito fácil de você observar e copiar o exemplo, por exemplo, do Ceará, né? Isso. Todos conhecem o desempenho. Sobral, né? Sobral é o grande exemplo brasileiro de gestão na área de educação. Então, é só copiar o que Sobral faz. E o que eles fazem lá? Identificam os alunos, acompanham os alunos, sabem o que os alunos precisam e dão a esses alunos a formação necessária e compatível com aquele monitoramento e com aquela atenção. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. A gente vai continuar falando aí e a sua lei tem que ser aplicada. Existem leis que são esquecidas, essa não pode. Não, mas essa vai ser empregada. Pode apostar que vai. Eu tenho um processo no Tribunal de Contas da União para que os ministros obriguem
aos ministros de Estado e ao governo a cumprir a lei. Tenho já uma decisão colegiada no Supremo Tribunal Federal que obriga que toda despesa entre o Estado, município e União seja monitorada exclusivamente pelo número do CPF. Enfim, as coisas estão andando, demora muito, mas é esse o processo. Eu queria te dizer que não é só essa lei que eu tenho, que não pegou, por exemplo, ou que não andou. Eu criei, por exemplo, a duplicata eletrônica do Brasil. A duplicata eletrônica é uma duplicata registrada no Banco Central que facilita o crédito para que todo empresário, para que todo empregador possa pegar um crédito com mais facilidade, sem depender da reciprocidade do banco. Essa lei também já tem mais de 7 anos e nós estamos trabalhando para que o Banco Central do Brasil a regulamente e a coloque em pleno funcionamento. Muito bem, eu queria agradecer a cada CPF que nos acompanhou aqui, que nos acompanha na Jovem Pan. Muito obrigado, fiquem bem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.